que vem acontecendo desde anteontem, com a divulgação do relatório da Polícia Federal, com as conversas entre principalmente esses três investigados no inquérito sobre coação da justiça brasileira, Jair e Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, me parece que deu uma agitada ali e uma mobilizada, uma renovada na mobilização do bolsonarismo, de uma maneira que o julgamento em si da tentativa de golpe não estava conseguindo. Por que eu digo isso? Porque pós o agendamento do julgamento, né, já aconteceu uma manifestação que foi a que levou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, que havia colocado ali um número expressivo ainda de pessoas na rua, mas que parece que estava numa coisa meio monocórdica, num mesmo tom, numa mesma toada, né, por assim dizer. E de anteontem para cá, não. De anteontem para cá, essa divulgação dos áudios e tudo mais voltou a mobilizar parte desse bolsonarismo mais raiz, mais radicalizado, de um jeito novo, principalmente num discurso de olha só, a justiça está divulgando áudios que não tem nada a ver com o processo, que estão claramente, né, usando politicamente esse inquérito para comover a opinião pública e etc. E reorganizando um discurso contra ativismo judicial e tudo mais, que parece que já estava ficando saturado no processo do julgamento, né, do golpe. Então, me parece que a gente tem um fato novo aí de reação do bolsonarismo, que eu queria ouvir o professor Carlos Pereira, se ele detecta de alguma forma, e principalmente como é que a classe política pode se reorganizar a partir desse novo fato político. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávia. Ótimas perguntas. De fato, com o aproximar, né, da data limite de julgamento do ex-presidente, é natural que esse setor mais identitário, que se conecta com Bolsonaro do ponto de vista afetivo, ideológico, ela precisa ser nutrida. E essa nutrição, ela se estabelece tanto com notícias boas, como também notícias ruins, que oferece a possibilidade de autovitimização, né? Então, essa postura contra o suposto ativismo judicial, eu acho que ela tende a escalar com o passar do processo de julgamento. E você bem localizou que essas suspeitas de que o ex-presidente estava tramando uma busca de um asilo na Argentina, essas, vamos dizer assim, mobilizações suspeitas de transferências bancárias via Pix de mais de 30 milhões de reais, é muito suspeito isso. Então, isso tudo requer uma mobilização desse grupo para mostrar algum tipo de resistência. Então, a interpretação que eu faço é consistente com o que vai se desenrolar. Eu acho que o Bolsonaro está cada vez mais numa situação de encurralamento, né? Ele está sem saída, num beco sem saída. As chances de sair disso sem uma condenação, eu acho que são mínimas, são praticamente nulas, e obviamente que esse grupo mais identitário vai chiar, vai berrar, vai se mobilizar, mas eu não creio que isso terá, vamos dizer assim, chance de alterar o curso do processo, né? Mesmo as intervenções até agora do governo Trump, condicionando, inclusive, a altíssimas tarifas e imposição de perdas individuais a ministros do Supremo, isso também não terá possibilidade de alterar o curso, né? O que me surpreende, eu acho que está colocado com a segunda parte da sua pergunta, é como o mundo político vai reagir diante disso.
conversava com o Pedro aqui antes de começar o programa, que o que mais me surpreende é como a própria direita, que não necessariamente está alinhada com Bolsonaro, ou totalmente alinhada com Bolsonaro, está demorando em se livrar de Bolsonaro, né? Porque claramente Bolsonaro se torna a cada dia mais e mais tóxico, né? Então, a probabilidade de que os potenciais candidatos da centro-direita se nutram desse eleitorado, se não sinalizarem um apoio mais explícito ao ex-presidente, quer dizer, essa era a desculpa para o não rompimento. Mas talvez isso não seja mais necessário. Talvez isso não seja mais necessário. Quer dizer, o bolsonarismo está cada vez mais reduzido a um extrato muito específico da população brasileira. É minoritário, ele é barulhento, ele se mobiliza de fato, mas ele não é grande o suficiente para sinalizar tanto receio a essas lideranças políticas importantes, né, governadores, que inclusive estão sendo super bem avaliados nos seus respectivos estados, de acordo com as pesquisas de opinião, e como esses governadores ainda se sentem constrangidos em não romper claramente com o ex-presidente e dizer para a sociedade, olha, nós não compactuamos com essa história, nós somos conservadores, nós somos de direita, mas nós somos democráticos. Nós somos democráticos e, por isso, nós vamos romper com Bolsonaro. E esperamos que o eleitor de Bolsonaro compreenda isso e esteja conosco num processo de construção uma alternativa à esquerda que está ocupando o poder até então. Eu acho que o que é mais surpresa para mim é como a centro-direita e a direita ainda se vê refém de Bolsonaro, mesmo diante de tudo que a gente já sabe, e de todas as acusações e de todos os inquéritos e julgamentos que incorrem sobre o ex-presidente. Deixa eu trazer uns dados aqui, Carlos, que eu acho que ajudam a gente a desenvolver esse raciocínio. Antes da gente entrar no ar, eu estava mostrando para você um levantamento que foi feito pelo pessoal do Instituto Ideia, agora em julho, e eu pedi um corte específico demográfico para a gente entender como é que era a diferença, o que era essa direita, né? E os números de julho do Instituto Ideia mostram que 12% da direita são 12% do eleitorado brasileiro são eleitores de Jair Bolsonaro, veem Jair Bolsonaro como seu líder, e 26% dos brasileiros se consideram de direita não sendo bolsonaristas. E é muito interessante porque tem um corte demográfico muito distinto. São majoritariamente homens, são majoritariamente evangélicos, mas esses 26% não bolsonaristas, eles tendem a classe C. A gente está falando essencialmente de periferia urbana. Enquanto que os 12% que tendem a ser bolsonaristas são classe A e B. São bichos muito diferentes. A Quest, que está soltando pesquisas esses dias, cada dia solta um pedaço da pesquisa, ela bota o número em 13% bolsonaristas, a Ideia bota 12%, a Quest bota 13%, porque eles estão falando da mesma coisa. Exato. Né? Deixa eu trazer uns números da pesquisa que a Quest soltou ontem. 58% dos brasileiros não gostariam que Lula fosse candidato à presidência da República. 58%, quase 60%. 65% dos brasileiros gostariam que Bolsonaro não fosse candidato à presidência da República. Quer dizer, a gente está falando 65%, 2/3 do Brasil quer distância do Bolsonaro. Não quer esse cara. Mais do que isso, Pedro, quer distância da polarização. Isso. Perfeito. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Quer mudar o disco. O Lula vai fazer 80 anos. Ele tem uma imensa história na Nova República. Vamos para frente? Vamos lá. 47% dos brasileiros têm medo de uma possível eleição de Jair Bolsonaro. Quer dizer, quase metade dos brasileiros tem medo de uma eleição do Bolsonaro. Perdão. 39% dos brasileiros têm medo de uma eleição do Lula, que não é pequeno. Porque medo é uma coisa forte, né? Se 40%, 39%, 40% dos brasileiros, ou 50% dos brasileiros têm medo do Bolsonaro, 40% dos brasileiros têm medo do Lula, isso é uma coisa forte.
A Quest fez 3 cenários de segundo turno. Fez vários cenários de segundo turno. Eu quero trazer os 3 cenários em que o resultado é mais apertado. Lula ganha em todos esses cenários. O cenário menos dos 3 cenários, por ordem decrescente, 12 pontos de diferença. Lula 47, Bolsonaro 35. 12 pontos de diferença. Aí eles foram medir com o Ratinho. Lula 44, Ratinho 34, 10%. Aí foram medir com Tarcísio de Freitas. Lula 43, Tarcísio 35, 8%. 8 pontos percentuais, para ser preciso aqui, não por cento, mas 8 pontos percentuais. O Ratinho e o Tarcísio, há mais de um ano da eleição, sem serem plenamente conhecidos em todo o país, a taxa de conhecimento deles é muito menor, eles já estão nas pesquisas melhores do que Jair Bolsonaro. Eu ainda tenho dificuldade de compreender qual é o tipo de raciocínio que faz esses governadores acharem que eles precisam do Bolsonaro para disputar essa eleição. Eu acho que eles estão míopes. Eles estão míopes. Eles não estão conseguindo enxergar esses números. E eu acho Porque são todas as pesquisas de qualidade que estão mostrando números similares. Mas eu acho que tem um elemento importante que você, não só conhecimento, mas também carisma, né? Eu acho que Bolsonaro é uma figura carismática, claro, né? Claro que sim. E, de certa forma, esses governadores, a despeito de serem muito bem avaliados nos seus respectivos estados, o que confere também um componente de carisma, mas muito mais na resolução dos problemas, né? Você vê o governador de Goiás, os 2 pontos que ele é mais bem avaliado é segurança e educação, e ele está empatado também com o Ratinho Júnior, mas, quer dizer, vamos assumir que eles têm algum tipo de carisma, mas é muito estadualizado. Então, a imagem que eu identifico é que eles, olha, como é que eu vou abrir mão de um endosso de uma figura tão carismática que consegue mobilizar pessoas. Mas o que os números estão mostrando é que esse número é pequeno. Então, não é mais necessário isso. A sensação que tenho é que é só uma questão de tempo para que caia a ficha desses candidatos da centro-direita de perceber que Bolsonaro é carta fora do baralho. Não só Bolsonaro, mas qualquer candidato que ele venha a apoiar. Para esses candidatos de centro-direita, se mostrar distantes de Bolsonaro é melhor para eles no primeiro turno, porque eles têm condição de galvanizar um extrato de eleitores de centro, justamente que você identificou, que não é nem lulista nem bolsonarista, mas de 60% da sociedade não quer que Bolsonaro seja candidato, nem quer que Lula seja candidato. Então, esse é o extrato populacional que, de certa forma, esses potenciais candidatos da centro-direita deveriam estar mirando sem estar se sentindo com o seu barco amarrado na figura de Bolsonaro. Eu acho que é uma questão de tempo para que o conjunto de pesquisas consolidem esse quadro e eles percebam que não precisam mais de Bolsonaro. Isso talvez aconteça diante de uma potencial condenação na turma do Supremo Tribunal Federal no final de setembro. Então, talvez seja esse o momento, o deadline que os candidatos de centro-direita estejam esperando para sacramentar um caminho independentemente de Bolsonaro. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Prime.